2h30, bastidores CNN de volta com breaking news neste momento. Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, alvo de pedidos de busca e apreensão, um ligado ao Refit e outro ao Banco Master, avisou ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que não será candidato ao Senado Federal. Informação de última hora que chega aqui ao Bastidores CNN. Inicialmente, Cláudio Castro vinha insistindo nessa candidatura. Dizia que ainda tinha possibilidade, caso o Supremo Tribunal Federal não confirmasse a inelegibilidade dele ser candidato para a Casa Legislativa. Ele vinha aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Mas agora ele desistiu. Não será mais candidato ao Senado Federal, avisou a direção nacional do PL. Isabel Mega, já temos nomes de substitutos. A gente informou nessa semana que Rogéria Bolsonaro, mãe de Carlos, mãe de Eduardo, mãe de Flávio, era o nome cotado porque ela apareceu na Paraná Pesquisas praticamente com o mesmo percentual de Cláudio Castro. A grande questão é que Rogéria Bolsonaro não tem um grande apoio no PL do Rio. Tem um outro nome que tem mais apoio. Quem é? Tem um nome que está ganhando força, que é do líder do PL do Rio de Janeiro, o deputado Sóstenes Cavalcante, que inicialmente gostaria de disputar novamente uma vaga a deputado federal. O Sóstenes tem o sonho de ser presidente da Câmara dos Deputados, mas principalmente nessa semana, diante do cerco de operações da Polícia Federal se fechando em relação a Cláudio Castro e dessa expectativa de que qualquer momento ele anunciaria a formalização dessa desistência, porque isso precisava ser feito, aí a gente começou a observar uma movimentação muito forte no ambiente interno do PL, de aliados de Sóstenes, levantando novamente o nome dele como uma opção. Ao mesmo tempo que sim, tem o nome da Rogéria Bolsonaro, que é visto também como uma espécie de plano B, caso a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República não vá até o final. É um cenário possível, ainda que com uma chance pequena, ele teria então esse espaço até a última data possível para ainda ter uma espécie de reserva de vaga ao Senado, já que se trataria da própria mãe. O nome do Sóstenes cresceu bastante essa semana, Uribe, principalmente por causa da articulação na votação do fim da jornada 6x1. Diante de um tema de forte apelo eleitoral, que o PL teria muita dificuldade de se posicionar contra, a estratégia deles foi tentar vender a ideia de que eles endossavam o fim da jornada 6x1, mas não com a troca para 5x2, como foi aprovada pela Câmara, e sim o 4x3, um pacote mais generoso, digamos assim, com o trabalhador. A base governista liu nessa estratégia blefe. Ninguém estava acreditando que, de fato, isso seria encaminhado. Mas, diante de muito bate-cabeça dentro do PL para definir o que fazer, foi essa saída que eles costuraram e isso teve muito a coordenação do Sóstenes e da equipe de estratégia digital dele. Então, aí, como isso deu certo, ajudou a mobilizar um pouco bastante a base bolsonarista nas redes digitais, começou uma torcida ao redor do nome dele novamente, principalmente porque já se esperava que Cláudio Castro estivesse prestes a anunciar de vez que não iria. Na direita fluminense, ninguém acreditava nesse projeto de Cláudio Castro por causa da situação de inelegibilidade configurada via Tribunal Superior Eleitoral e principalmente por causa de toda a imagem do ex-governador do Rio de Janeiro, que está muito abalada depois dessas últimas operações da Polícia Federal. Hoje, nosso Eli Jonas Maia trouxe vários diálogos que foram alvo também dessa investigação de Cláudio Castro, demonstrando uma intimidade com o ex-banqueiro do Master, Daniel Vorcaro. Então, isso tudo tem um peso político para o governador, mas também para o seu entorno político. É por isso que eles já estavam procurando um plano B. O Sóstenes, abertamente, não vai admitir isso, Uribe, porque quando a gente pergunta para ele, ele é sempre muito polido em dizer, olha, não vou discutir algo no calor das operações, né? Então ele tem ainda uma imagem de fazer um certo aceno ao próprio Cláudio Castro, com muito cuidado sempre. Mas
O que os aliados dele, os parlamentares mais próximos dele têm dito é que o nome dele voltou a ganhar bastante força nesse cenário. E voltou a ganhar por um cenário também eleitoral no Rio de Janeiro. Por quê? Rogéria Bolsonaro tem o sobrenome Bolsonaro e ganha votos com isso. Mas a gente tem visto Benedita da Silva do PT com muita força na Baixada Fluminense com o voto evangélico. E quem pode puxar o voto evangélico é o Sóstenes Cavalcante, que é pastor e evangélico. Por isso que ali há uma disputa de território. Se confirmar o nome de Sóstenes Cavalcante, ele consegue avançar um pouco ali no território da Baixada Fluminense de Benedita da Silva.